Então, bom dia a todos. Obrigada, João. Agradeço a todos pela presença, a comissão organizadora aqui pelo convite. E vou abordar, dando continuidade... Os dois? Ah, tá. Agora entendi o que eles estavam me sugerindo aqui. Então, dando continuidade aqui aos excelentes dados que o João trouxe e considerando aqui a presença de todos os experts, a equipe aqui de Recife, eu vou trazer alguns dados e depois a gente vai poder discutir bastante aqui na mesa. Então, vou falar um pouquinho sobre como conter surtos e endemicidade de Candida auris aqui no Brasil, né? Então, aqui é minha declaração de potenciais conflitos de interesse. E desde o surgimento da Candida auris, então, diferentes tópicos têm surgido, né, de alerta para os profissionais de controle de infecção sobre o risco aí de disseminação e as medidas importantes para a contenção de Candida auris nos diferentes cenários e instituições de saúde. Então, algumas das características que o João já trouxe, né, de que ela pode persistir, viável, em superfícies inanimadas por meses a fio. O ambiente também pode ser um importante reservatório de Candida auris, levando aí ao risco de transmissão tanto direta quanto cruzada, indireta. Ela tem também uma capacidade de formação de biofilmes em superfícies, o que pode dificultar a ação dos desinfetantes para uso comum no ambiente hospitalar. Pode colonizar aí diversos sítios na pele, tem sido encontrada também em axilas, virilhas, vou mostrar aqui um pouquinho narinas, trato respiratório e urinário, e pode formar também biofilme em catéteres e outros dispositivos aí invasivos, favorecendo a sua persistência e disseminação dentro do ambiente hospitalar. Então, essa imagem também acho que muitos conhecem, é uma imagem didática aqui de um estudo. E nós temos aqui um pouco do mapeamento aí dos sítios principais de colonização, em que a Candida auris já foi identificada, e de infecção também superficial e invasiva. Então, o conduto auditivo externo, a fossa nasal, o orofaringe, a axila, a urina, a região retal, perianal, virilhas, são sítios importantes aí de colonização e infecção. Já foi documentada doença invasiva em sistema nervoso central, candidemia, acometimento ocular, espondilocite e múltiplas infecções aí associadas a dispositivos médicos invasivos. Com relação aí às superfícies e dispositivos médicos, então eu trago aqui também essa imagem ilustrativa do estudo aqui publicado pelo João, com apoio aqui do Arnaldo e a equipe, onde foi isolado o primeiro surto de Candida auris aqui no Brasil, em Salvador. Então, a partir de amostras que foram coletadas em pacientes e em superfícies e dispositivos médicos, então, o principal sítio aí de colonização identificado foi a região axilar, e o principal dispositivo médico que foi investigado aí nessa ocasião, com maior taxa de positividade para Candida auris, também foi um termômetro axilar aí com 17% de amostras positivas, o que levou a uma mudança ali da prática, e isso exemplifica a importância aí das medidas de controle de infecção e de higiene, desinfecção de diversos dispositivos entre usos aí em pacientes, e esse é um ponto importante aí para a transmissão dentro de hospitais. E aqui nessa tabela de um estudo de revisão, a gente também pode observar, então existem outros dados, o João mostrou também múltiplos dados, mas aqui essa tabela resume alguns 14 aí, surtos identificados em países europeus, e aqui vocês podem ver que em muitas situações nós temos aí sim a evidência de transmissão intra-hospitalar de Cândida. Então, diante desse cenário, existem diversas recomendações de estratégias de controle que devem ser adotadas, e elas envolvem a associação de diversos pontos, né? Então, aqui essa figura mostra para a gente, resume para a gente as oportunidades de diagnosticar de forma adequada e precoce a colonização e a infecção por esse patógeno, a utilização de tratamento adequado para controle da doença nos pacientes com infecção, mas como vocês viram, a maior parte dos pacientes apresenta apenas colonização,
O rastreio adequado aí, então, a identificação de pacientes de risco para infecção e colonização por Candida auris. Então, lembrando que os principais fatores de risco, na verdade, são comuns às outras espécies de Cândida. E aqui o dado epidemiológico de contato com caso positivo ou proveniência de uma unidade ou um hospital ou até um país em que já tenha sido documentada a Candida auris pode ser um ponto-chave para deflagrar as medidas de rastreio e controle. E a aplicação correta das medidas, tanto de precaução padrão, quanto de precaução de contato, além de outras que a gente vai comentar um pouquinho mais profundamente. Então, ainda está vigente esse documento da Anvisa, de 2022, depois o João e o restante do grupo pode comentar, se a gente vai ter aqui novas atualizações. E o documento da Anvisa faz as orientações, né, para que a gente siga todos os pontos de bloqueio, pensando não apenas no nível local da instituição, mas também no nível regional e nacional, considerando aí o impacto importante tanto para o país quanto em termos globais aí de uma possível disseminação. Então, a partir da identificação de qualquer caso positivo, a notificação aos órgãos governamentais competentes, ela deve ser imediata, né, pelas vias aí disponíveis. Eu vou mostrar o print do site da Anvisa para essa notificação. E a vigilância local, ela também deve ser sempre notificada e imediatamente o paciente deve ser submetido às medidas aí de precaução padrão e precaução de contato. Isso é muito importante, né, porque a gente sabe que entre as estratégias de controle horizontais e verticais, então as medidas de precaução padrão como estratégia horizontal, contínua, já colaboram muito para a redução ali de transmissão. Aqui a gente tem o print, né, do site da Anvisa, especificamente para notificação dos surtos em serviços de saúde e qualquer caso, um caso apenas, né, de identificação de Candida auris já caracteriza a notificação como surto. E no próprio site da Anvisa, né, nessa própria página, a gente tem aí um resumo dos casos de infecção e colonização por Cândida identificados no Brasil, mas aqui considerando que a atualização foi feita ali até apenas agosto de 2023, então a gente tem esse número de surtos de 10 e 78 casos, mas a gente sabe que isso já aumentou aí no último ano, conforme dados aí que o próprio João já mostrou, tá? Com relação ao que está documentado no site da Anvisa, né, conforme a distribuição aqui de casos documentados e a fonte de identificação de Candida auris, até aquele momento dos 78 casos, a gente vê que em 57 casos a positividade aconteceu no swabs de vigilância axilar e inguinal, em que são as amostras em que a gente costuma ter maior positividade e recuperação desse patógeno. Com relação às estratégias de vigilância que vão permitir a complementação pelas estratégias de controle, então pode-se adotar aí a estratégia de investigação direcionada a partir do momento em que a gente identifica um caso, né, positivo de colonização ou infecção. Então, isso é recomendado de forma geral pelos documentos para todos os pacientes internados na mesma unidade ou, eventualmente, no mesmo hospital de um caso índice, né? Mas a gente entende que isso provavelmente é uma medida mais reativa e não tanto uma medida preventiva, né? Então, é possível também, de acordo com a situação epidemiológica naquela região ou naquele país, pensar em fazer as vigilâncias gerais, né, as point prevalence surveys, né, a partir do screening de todos os pacientes admitidos numa determinada unidade, num determinado momento, né? E o screening admissional, né, que é o que a gente não tem tanto direcionamento aí na literatura, a partir da avaliação de pacientes de alto risco que sejam admitidos num hospital, né? Então, o CDC chegou a recomendar esse tipo de avaliação para pacientes provenientes de hospitais ou unidades com casos confirmados, né? E de hospitais, por exemplo, de outros países com casos confirmados, desde que o paciente tenha sido admitido num outro hospital que já documentou casos de Candida auris no último ano, né? E aqui a gente fica com aquele questionamento, né? Por exemplo, serviços que recebem muitos pacientes internacionais de outros países. Então, será que isso é suficiente para que a gente identifique
os casos precocemente e siga com as medidas aí de bloqueio, né? Será que as estratégias que a gente tem implementado de rastreio, elas não são muito tardias, reativas, né? E outra estratégia pode ser a modalidade de pesquisa, de rastreio com SWAB de vigilância do paciente no momento da alta e antes da transferência para outras unidades, né? A partir do momento que se define, né, a necessidade ali da investigação dos pacientes, os sítios anatômicos para os quais se recomenda que sejam coletados os SWABs de vigilância são axilar, inguinal, bilateral, né, utilizando o mesmo SWAB para axilar e depois um segundo SWAB para inguinal bilateral. Amostras de urina em pacientes em uso de sonda vesical aí de demora, sítios de inserção de cânulas, catéteres e gastrostomias e secreção de feridas nos pacientes que apresentem aí as feridas secretivas, né? Uma vez que o paciente apresente a positividade e é submetido aí ao isolamento, à precaução de contato, né? Quando suspender essas precauções e isolamentos? Então, aparentemente, a colonização é prolongada por um tempo indefinido. Já foi documentada aí colonização por até períodos mais longos, né, de 4 anos. Então, aqui, agradeço aqui o João pelo slide. Então, a partir de dados de repetição de culturas para checar a descolonização em alguns pacientes aqui dentro de um serviço ali nos Estados Unidos, em Chicago, então, observou-se que essa positividade aí das culturas de vigilância, ela pode ser intermitente também, né? Então, vocês vejam aqui que, ao longo da investigação, ao longo de dias, aí, semanas de acompanhamento, pacientes que apresentaram SWAB inicialmente positivo tiveram a negativação e depois positivaram mais tardiamente. Então, a gente não tem segurança aí, né, de que os SWABs de controle, num curto período de tempo negativos, realmente signifiquem que o paciente não está mais colonizado, tá? Então, o que se tem aqui de direcionamento nesse momento é que, a princípio, a repetição de culturas de vigilância não deve ser realizada num período inferior aí a 3 meses e, a partir deste prazo, pode ser considerada ali nos pacientes que já não estejam mais em uso de antimicrobianos, em uso de dispositivos invasivos, e também deve-se ter cuidado aí de aguardar um intervalo de tempo para a coleta desses SWABs de vigilância, da suspensão da terapia antifúngica efetiva e também o intervalo de tempo aí de 48 horas com relação ao uso, por exemplo, de soluções antissépticas como clorexidina que o paciente possa estar utilizando, tá? As amostras ambientais, como o João colocou, elas podem ser coletadas eventualmente em situações específicas para investigação de surto, contaminação de áreas hospitalares dessas superfícies e principalmente superfícies mais tocadas ali do ambiente do paciente e também podem ser utilizadas eventualmente como método complementar para avaliar a eficiência do processo de desinfecção ambiental. Além das medidas específicas de precaução de contato com relação ao uso de EPIs para o atendimento desses pacientes, né, higienização das mãos deve ser sempre reforçada nos hospitais como um todo, tanto com produto alcoólico, que é altamente eficiente, isso é importante, e as outras medidas importantes são de reforço aí da higiene ambiental, tá? Dentro do escopo da precaução de contato e de uma forma geral, né? Então, conforme até documento da Anvisa, é importante que se reforce a limpeza concorrente, no mínimo 3 vezes ao dia, e a terminal dos ambientes desses pacientes. Então, o hospital onde aconteceu aquele primeiro surto de Candida auris no Brasil conseguiu a contenção com medidas como, por exemplo, a troca daquele dispositivo de mensuração do termômetro axilar para um digital, né, no touch, e com o reforço aí dos protocolos de limpeza e desinfecção ambiental. A atenção tem que ser dada à questão dos produtos desinfetantes, né? Como é de conhecimento aqui geral, muitos não são efetivos contra a Candida auris, incluindo aqui alguns compostos que têm atividade contra a Candida albicans, tá? Então, a avaliação do produto desinfetante que vai ser utilizado, ela tem que ser realizada em busca aí de evidência de atividade contra especificamente a Candida auris, tá? Além da desinfecção da área de cuidado ali do paciente, né, a desinfecção também dos cuidados complementares para onde o paciente vai, né, por exemplo, para exames diagnósticos, áreas de fisioterapia, ela é fundamental, tá?
Então, isso é muito importante. O CDC, né, numa das suas páginas aí de medidas de controle contra a disseminação de Candida auris, ele coloca o link, né, para essa página aqui, americana, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e aqui nós podemos ver, né, existe uma lista de produtos aí com eficácia documentada aí para Candida auris, né, e o que se deve ter atenção, além da questão do produto em si, né, então, os produtos à base de hipoclorito de sódio e peróxido de hidrogênio são os que têm uma maior eficácia contra a Candida auris, é a questão da correta aplicação do produto e a correta aplicação com o tempo de contato adequado, tá? Então, para muitos produtos isso varia conforme o fabricante e para alguns produtos a gente só tem a atividade adequada contra a Candida auris depois de um tempo mais prolongado de contato, tá bem? Então, isso é muito importante no momento da definição dos protocolos de limpeza ambiental nos hospitais, tá? Então, de forma geral, aqui os documentos brasileiros recomendam como atividade alta os compostos com hipoclorito de sódio e o peróxido de hidrogênio, tá? Algumas metodologias no touch têm sido investigadas como metodologias sempre complementares para a higiene e desinfecção ambiental visando esse patógeno. Aqui eu trouxe aqui uma revisão sistemática do Marra e colaboradores, só avaliando essas tecnologias no touch, a eficiência delas aqui para a redução da transmissão de outros patógenos multiresistentes no ambiente hospitalar. Então, alguns dados prévios de eficácia para a gente ter uma redução aí de clostridioides, VRE, no ambiente hospitalar. Então, normalmente, patógenos que têm uma grande persistência no ambiente. E, especificamente para a Candida auris, a gente tem alguns dados preliminares, tá? Da tecnologia UVC, mas se forem utilizados, conforme a recomendação aqui também do CDC, somente como método complementar, tá? Então, o uso aí combinado de todas essas estratégias é muito importante para que a gente controle o patógeno no ambiente hospitalar. E agora eu finalizo para que a gente possa discutir um pouquinho aqui na mesa. Obrigada.